Alô, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. É um prazer muito grande estar aqui novamente com você para nós tratarmos desse assunto tão importante que é a respeito da nossa vida espiritual. É muito importante porque todos nós já sabemos que aqui nesta vida nós temos o início, o meio e o fim. Todas as coisas aqui na Terra é passageiro, então nós também somos passageiros e um dia nós vamos ter que comparecer perante a presença de Deus, perante a presença do juiz, aquele que nos dá a vida, aquele que cuida de nós e que nos abençoa aqui na face da terra. Nós vamos ter que prestar conta da nossa vida e por isso então é muito importante nós estarmos sempre meditando nesse assunto, não deixando de lado, porque é importantíssimo essa nossa sabedoria para conversarmos com Deus na hora do juízo final, né? Então, por isso, então é um momento importante nós estarmos meditando nesse assunto e agradeço você que está sempre aqui conosco, ouvindo e meditando, e peço que você esteja sempre comentando, esteja sempre também divulgando, compartilhando o nosso trabalho para que outras pessoas também estejam se despertando, quebrando esse misticismo de tratarmos desse assunto, né? Não queremos conversar sobre esse assunto, mas é o assunto mais importante que nós devemos estar preparados. Na vida, o mais importante que nós devemos estar preparados é para esse assunto e nós não devemos ter medo de tratar o assunto, porque vamos ter que enfrentar. E assim, quando nós já estamos com esse assunto resolvido, nós temos paz na nossa alma, temos alegria para viver, então vamos ter mais sabedoria para desfrutar a nossa passagem na face da terra. E isto que traz, então, a alegria de viver, a força para enfrentar as lutas, as batalhas. Isso é muito importante e é por isso que Jesus veio aqui, em nosso socorro, abriu mão da sua glória lá no céu e veio aqui nos ajudar a enfrentarmos esse assunto para podermos viver para a honra e glória de Deus. E quero compartilhar com você neste programa aqui um assunto bem importante para que nós possamos também nos autoconhecermos. Quanto mais nós entendemos a nossa natureza humana, melhor para nós também tomarmos decisões e também conhecermos o nosso próximo. E então, o assunto que nós vamos tratar é desde lá do começo, do princípio, quando Deus criou o homem e colocou ele lá no Jardim do Éden, e colocando lá no Jardim do Éden, desfrutando das bênçãos maravilhosas, onde não havia o pecado ainda, mas lá no Jardim do Éden foi que Satanás entra e seduz a mulher para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava proibido, eles poderiam desfrutar de tudo menos dessa árvore. Então, mas o diabo vai seduzir o homem e a mulher para poder comer daquela fruta, desobedecendo assim o Criador, e a partir do momento que ele desobedece o Criador, o homem passa a perder a imagem de Deus e passa a ter a imagem do diabo. E é exatamente esse o problema que acontece conosco, porque somos descendência do diabo. Somos o ser humano, ele é nascido da semente corruptível, da semente que está corrompida. Por isso que todos nós já nascemos pecadores. Por isso que a palavra de Deus já diz lá que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E é exatamente isso que Jesus veio resolver para nós aqui, para que nós possamos sair dessa situação de pecadores e podermos recuperar a nossa imagem de Deus. E é este o trabalho que Jesus veio fazer aqui entre nós, darmos a oportunidade de recuperarmos a nossa imagem de Deus e podermos andar com Deus, ter comunhão com Deus, termos alegria de podermos conhecê-lo e já desfrutar da sua companhia, mesmo nesta vida aqui, já andando com ele, e ele nos orientando, nos abençoando para que possamos estar vivendo de uma forma abundante, conforme Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E é nesse sentido que nós trabalhamos aqui, para que você realmente desfrute dessa vida abundante. Então, eu quero compartilhar com você aqui o que está lá narrado em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 4, quando o homem caiu em tentação. Diz assim:
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, a situação do homem depois que ele desobedeceu a Deus. Ele já assumiu a imagem do diabo. E veja que as primeiras atitudes do homem, depois que ele desobedeceu, nós vemos aqui que a primeira atitude dele foi se esconder de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. É uma das características da nossa alma hoje. Muitas pessoas vivem longe de Deus, não gostam de falar do assunto a respeito do mundo espiritual, a respeito de Deus, vivem por conta própria, como se Deus não existisse. Esse é um ponto perigosíssimo que o pecado ele provoca na nossa vida. E o segundo ponto que nós vemos aqui também, a característica que o homem pecou, o homem teve depois que pecou, que foi ter medo. Tive medo e me escondi. E terceira característica de um pecador é transferir a responsabilidade. Ele nunca assume o erro. Quando Deus procurou o homem, e o homem então se apresentou para Deus, e ele disse: então, ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então Deus perguntou para ele: quem te fez saber que estava nu? Comesse da árvore que te ordenei que não comesses? E veja aqui, então, agora que começa esse grave erro que nós cometemos de nunca assumir os nossos erros. Sempre estamos transferindo a responsabilidade dos nossos erros para os outros. Veja que a primeira resposta que Adão encontra para querer sair fora da responsabilidade é exatamente isso. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus pergunta para a mulher: por que ela fez isso? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí então nós vemos essa característica da vida do pecador. Ele nunca assume os erros e ele sempre procura passar a responsabilidade para o outro. E Deus então vai procurar resolver esse problema. Primeira coisa que ele vai fazer, primeiro que ele vai expulsar o homem do jardim do Éden. O homem, por causa do pecado, perdeu o privilégio de estar ali naquele jardim, onde ele teria tudo de bom e do melhor, mas agora ele vai ter que comer do pão com o suor do seu rosto. E a mulher vai ter que dar agora filhos, gerar filhos com dores. E essas são as punições e outras que tiveram ali. Na sequência desse texto aqui, nós vemos ali Deus punindo, colocando o homem nessas situações por causa do pecado. E eles precisavam agora estar assumindo o custo da atitude que eles praticaram, né? E assim, então, no versículo 15 aqui de Gênesis 3, Deus pela primeira vez prega o evangelho. Veja que primeiro Deus
foi em busca do homem pecador. Onde estás? Deus veio no socorro, né? E agora no versículo 15 aqui ele mostra que ele vai resolver esse problema. Ele já faz aí uma promessa de que vai nascer um homem que vai esmagar a cabeça da serpente, que é esmagar a cabeça de Satanás, destruir o poder de Satanás que ele introduziu aqui na face da terra, pois ele é o príncipe deste mundo, é ele que o mundo jaz no maligno. Esse sistema que nós vivemos aqui, ele é assim tão violento, tão desonesto, tão desleal, porque é da mente do diabo. E Deus então aqui faz então essa promessa: porém inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, da descendência de Satanás, e o seu descendente. Quem é a descendência de Satanás? São todos os homens agora corrompidos pela vontade de fazer a sua própria vontade e não obedecer a Deus. A descendência de Satanás é exatamente essa, a imagem de Satanás que está incutida na alma do ser humano. E então vai ter uma inimizade entre essa descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, que é um homem que vai nascer para destruir o diabo, destruir o sistema do diabo. Este te ferirá a cabeça, quer dizer, o filho da mulher, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E é exatamente o que acontece quando Jesus morre ali na cruz. Quando Jesus morre ali na cruz, ele esmaga a cabeça da serpente, porque ele entrou santo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele se torna o descendente da mulher, que vai então viver enfrentando o diabo e nunca pecar. Ele nunca peca, e quando ele morre ali na cruz do Calvário, então ele entrou no sistema, desafiou o príncipe deste mundo, venceu. Então existe essa luta. Jesus mesmo aqui no diálogo aqui em João capítulo 8, no versículo 37, conversando ali com aqueles que estavam com a intenção de matá-lo, ele diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Veja aqui então Jesus conversando ali com aqueles homens ali que estavam intencionados a matá-lo, né? E porque eles queriam que Jesus não interferisse ali dentro do templo como ele estava interferindo, quando ele entra no templo e diz lá para os sacerdotes que eles estão fazendo da casa do seu pai um covil de ladrões e salteadores, e por isso então eles vão querer matá-lo. E como eles conseguiram matá-lo, mas só que eles fizeram isso de forma injusta, conforme o sistema desse mundo aqui, que é injusto e violento. Mataram Jesus, o inocente, que Pilatos queria soltar de tudo quanto é maneira, mas que eles induziram Pilatos a crucificar a Jesus. Por isso, então, mas eles não entendiam que, ao matar a Jesus ali na cruz, sem pecado nenhum, Jesus estava restabelecendo ali o seu poder dentro do sistema de vida na terra. Por isso que Jesus, depois que ressuscitou, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quando Jesus ali, então, antes de ascender aos céus, disse isso, porque ele venceu o príncipe deste mundo e agora ele tem o poder de nos dar a oportunidade de recuperarmos a imagem de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, o sangue de Jesus derramado ali na cruz,
tem poder para nos purificar de todo pecado. E por isso que nós temos, então, que o mais rápido possível aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, porque é Ele que tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados e nos transportar das trevas para o reino de Deus e nos colocarmos agora dentro do reino de Deus, conforme está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. São pessoas que realmente recuperaram a imagem de Deus e agora estão vivendo em paz com Deus e podendo desfrutar desta vida com toda tranquilidade, sabendo que a morte foi derrotada, vencida, e nós não fomos criados para ser humilhados pela morte, nós fomos criados para vencer a morte. É este o prazer de Deus, ver nós vencendo a morte através do grande ato de amor que Jesus Cristo praticou por nós ali na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de novamente sermos filhos de Deus. E assim por isso, então, nós temos que tomar cuidado para não nos apresentarmos diante de Deus sem aproveitarmos essa oportunidade. Lá em Romanos, capítulo 14, versículos 10 a 12, o apóstolo Paulo diz assim: Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que nós vamos comparecer sozinhos. Por isso que é necessário estarmos tomando essa decisão independente de qualquer pessoa. Nós não podemos deixar nos influenciar por ninguém. Nós não podemos transferir essa responsabilidade para os outros, que é uma das características do pecador, né? Eu não aceitei Jesus porque eu não fui ensinado isso, o meu líder espiritual nunca me ensinou isso, e ele nunca falou sobre isso, nunca me explicou sobre Jesus, mas você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus diz lá: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso nós temos que estar sempre atento, conhecendo a Bíblia, porque nós vamos comparecer diante de Deus e cada um dará contas de si mesmo. E o apóstolo João, nos dando a esperança de vida eterna, diz lá: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo todo. Por isso, ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e todo suficiente Senhor e Salvador, Ele se torna nosso advogado no dia que comparecermos perante o grande juiz. Quando tivermos que dar conta de nós mesmos, se tivermos aceitado Jesus, Ele é nosso defensor. Ele vai nos proteger, dizendo ao Pai que nós cremos nele e que os nossos pecados foram punidos nele. Por isso diz lá João 3,18, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Prezado amigo, prezada amiga, espero que você tenha compreendido a mensagem da palavra de Deus e que você realmente busque com afinco estar diante de Deus com a sua vida já justificada, se você já aceitou Jesus como único e todo suficiente Senhor e Salvador. Se ainda não fez, aproveite a oportunidade, porque o prazer de Deus é ver você vencendo a morte e podendo já partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, e que Deus abençoe você, que sua vida seja para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, gostei, não gostei, comente, compartilhe e compartilhe com outras pessoas para que elas também estejam se preparando para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança. Não podemos partir com dúvida. Quem parte com dúvida é porque não creu, e quem não creu não tem Jesus Cristo como advogado. Isso é perigosíssimo, prezado amigo, pois é o destino da nossa alma, da nossa vida.
Você que já conhece bem a mensagem do Evangelho, espero que você esteja nos ajudando a divulgar o programa. E sempre lembrando que devemos estar trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país, e esse aumento venha numa progressão geométrica. Quanto mais pessoas salvas, mais Deus presente para cuidar de nós, cuidar dos seus filhos, e Ele leva o coração do rei aonde for necessário para poder nos dar, assim, uma boa vida. Que Deus abençoe você e que tudo transcorra para a honra e glória de Deus Pai. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!